Vamos para a nossa próxima talk, né? Então, a nossa próxima talk é com a Ju. Ela, como eu falei, né? Já vai falar de programação funcional. Ju, como é que tá por aí? Oi? Como é que tá por aí? Tá pronta? Tá tudo bem. Eu só tô cortando um pouco, mas tá tudo bem. Tá cortando o que? O áudio? É. Vocês estão me ouvindo direito? Eu tô te ouvindo super bem. Eu também. Eu Ah, também. então tá de boas. Beleza. Tá joia. Beleza. Ju, fica à vontade. O palco virtual da Elixir é todo seu. Tá bom, eu vou descobrir como que compartilha. Tem um botãozinho aí. Vocês estão vendo qual tela, hein? Não fica o verdinho ao redor igual no Zoom, não? Não fica não, tô vendo, estamos vendo. Como programação funcional me tornou uma melhor desenvolvedora Java arriscada. Ah, então tá joia. Mudou de tela? Não. E agora? Agora mudou. Ah, show. Acho que tem um delayzinho, mas é de boa. Tá. Então, beleza. Eu vou começar. Primeiro, obrigada, Hermínio e Joel, pelo convite. Essa palestra, como o Joel comentou, eu dei ela a primeira vez na ElixirConf dos Estados Unidos. Foi minha primeira palestra em inglês. Então, assim, desespero. Mas foi muito bacana, assim, na época eu estava trabalhando com Java, hoje eu estou trabalhando com Elixir, então por isso o Java riscadinho, nada contra a linguagem, inclusive pagou muitas contas. E é isso. Me apresentando um pouquinho, essa sou eu, esses são meus contatos das minhas redes sociais públicas. Atualmente sou back-end, trabalhando com Elixir em uma empresa brasileira. Eu estava à frente dessas duas comunidades antes da pandemia, só que com a pandemia a gente deu uma boa parada, assim. Eu sou de BH e a maior parte dos meetups deram uma parada, assim, total. Então, vamos ver se esse ano a gente retorna. Uma é o FEMUG, que é uma comunidade voltada para front-end, tipo, nada a ver com o que eu faço, mas é uma comunidade, assim, que eu tenho um amor enorme, foi, tipo, uma das primeiras comunidades que eu comecei a participar e que, tipo, que mudou toda a minha carreira. Então, sou muito grata. E a outra é o DevC, que tem circles ao redor do mundo todo, tipo, e do Brasil também tem vários. Então, se vocês, assim, o de Recife é muito ativo. Então, se vocês tiverem interesse, é muito bacana, assim. Deixa eu ver onde tá. Tá, beleza. Esse primeiro slide foi um slide que eu conversei muito com a minha psicóloga na época, porque eu estava muito insegura, assim, por conta de ser minha primeira palestra em inglês, né? E deixa eu só colocar meu timer aqui, beleza. E aí eu coloquei esse slide para falar com a galera, e tipo, na hora da palestra, né, eu falei, tipo, eu não sou nativa, parará, prestem atenção no conteúdo, tô aqui numa boa vontade e tal. E, enfim, e na época isso foi muito importante para mim, sabe? Porque se eu não tivesse falado isso no começo da palestra, eu não ia ter tido, tipo, sei lá, eu ia ter ficado muito mais nervosa do que eu fiquei. E aí eu deixei esse slide aqui para comentar com vocês que, tipo, assim, mais para incentivar mesmo, sabe? Que vocês contribuam e compartilhem conteúdo com outras pessoas, independente de tempo de experiência ou de fluência na língua, na linguagem que você está trabalhando. Enfim, tipo, é uma coisa até que eu estava comentando com umas meninas, as meninas que eu tenho um grupo de estudos, que, assim, mesmo que tenha várias pessoas falando sobre o mesmo tema, às vezes a forma como você fala vai, tipo, casar direitinho com a forma que aquela pessoa que está precisando daquele conteúdo raciocina, sabe? Então, tipo, independente, e isso não só na comunidade, não é só, tipo, para todo mundo virar criador de conteúdo, enfim, se não quiser, né? Se quiser, todo mundo vira. Mas se não quiser, tipo, isso é em qualquer área, sabe? Tipo, é dentro do seu time. Tipo assim, às vezes a gente fica meio inseguro de compartilhar porque tem alguém que tá com a sonoridade muito maior que a sua. Tipo, foda-se, compartilha, fala, sabe? Ai, meu Deus,
Pode falar palavrão? Eu nem tô vendo os comentários mesmo, então, enfim. Na empresa, tipo, você fez alguma coisa muito massa no seu time, compartilha, sabe? Porque outros times podem tirar proveito disso daí. E também na comunidade. Aqui, um pouquinho da agenda. Eu vou falar um pouquinho do meu contexto de jornada e das motivações, de onde surgiu essa palestra. Tipo, eu adaptei o conteúdo para ficar mais de boas, tanto para quem já sabe funcional, para quem não sabe, e ela foi muito voltada dos meus estudos de aplicar funcional em Java. Então, tem muita coisa aqui que talvez vocês nem usem, mas é legal, tipo, ver como que a gente transita com os conceitos independente do paradigma. Outro ponto é que minha gata tá no cio, então ela tá gritando lá no quarto, se vocês ouvirem, é ela. Aí eu vou falar um pouquinho dos conceitos funcionais e como eles se relacionam com o Solid, um pouquinho de tratamento de erros, algumas referências que eu uso e algumas considerações sobre migração de paradigma, de tecnologia e enfim. Tá, deixa eu ver se tem algum comentário. Tá, de boas. Eu comecei a minha transição eu comecei em programação com orientação a objetos, bem C#, VB, enfim, tipo, coisas bem mais antigas, assim, em empresas bem menores, tipo, eu trabalhei a maior parte da minha carreira, que não é tão longa, em empresas bem pequenas. E aí, a comunidade foi muito importante para o meu desenvolvimento, porque os outros empregos que eu tive, as exposições a outras coisas que outras empresas faziam, foi por meio da comunidade. Então, mais uma vez, muito grata. Mas eu comecei com orientação a objetos, daí no começo de 2018, eu trabalhando numa empresa que começou uma migração de uns sistemas legados, enfim. Dessa migração, eu compartilhei um pouquinho na Elix Brasil de 2019, eu acho. Tá meio um limbo, assim, com pandemia, eu não sei mais que ano que foi, mas eu acho que é isso aí. E aí foi meu primeiro contato com programação funcional, assim, e eu realmente gostei muito, sabe? Porque eu me senti, tipo, melhorando como desenvolvedora, tipo, independente da linguagem. E realmente essa é a minha sensação favorita, assim, em desenvolvimento, é sentir que eu tô realmente melhorando, sabe? Dia a dia. Daí, em 2019, eu recebi uma proposta que fez muito sentido para o meu momento de carreira na época, e eu migrei para uma outra empresa para trabalhar com programação orientada a objetos novamente. Eu fiquei lá quase 2 anos trabalhando com Java, e aí agora, esse ano, eu voltei para Elixir. Então, assim, várias mudanças, vários momentos de carreira diferentes, mas isso tudo contribuiu muito para que eu me melhore, sabe? Que, assim, é muito bizarro, tipo, você reconhecer a sua melhoria. Tipo, pelo menos para mim é muito difícil eu reconhecer melhoria, sabe? E depois desses anos eu consigo ver que eu realmente melhorei. Então, eu sou muito, muito orgulhosa dessas transições que eu fiz e das empresas que eu passei. Então, beleza. Daí, quando eu entrei nessa empresa em 2019, tipo, eu tava ainda com a cabeça, tipo, eu tinha passado um bom tempo lendo, fazendo curso, parará, para melhorar, tipo, em funcional. E aí, lá, eu tava na TW na época, e eles são muito fortes, né, com orientação a objetos, e, tipo, é uma empresa maravilhosa para você aprender boas práticas, enfim. E aí eu tinha que me aprofundar no meu conhecimento de orientação a objetos, porque na época, né, tipo, tinha um tempinho que eu não trabalhava e tinha um tempinho e, tipo, eu nunca tinha trabalhado da forma que eles trabalhavam lá e com tanto, tipo, preciosismo, assim, tipo, ou com uma aplicação de boas práticas de verdade, assim, em orientação a objetos. Daí eu comecei a estudar e eu vi que várias coisas, tipo, meio que conversavam, assim, com o que eu tinha estudado em funcional, e eu também não parei de estudar funcional, porque, mais uma vez, foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, aí eu comecei a pesquisar, tipo, não é possível, sabe? Eu não sou a primeira pessoa que descobriu isso aqui, não. Tipo, deixa eu ver se tem mais alguém que já tá fazendo isso. E aí eu comecei a pesquisar conteúdo, livro, artigo e tudo mais de como que a pessoa poderia ter um código mais funcional, mesmo trabalhando com Java. E foi daí que surgiu essa palestra e daí que surgiu a submissão para a LixiConf, enfim. E é por isso que eu tô falando aqui hoje com vocês também sobre essa palestra.
É, a gata tá realmente cantando. Mas enfim, isso daqui é um disclaimer muito importante, que não é, tipo, sobre completamente substituir um tipo de conhecimento. Eu não sou defensora de linguagem e nem de tecnologia, enfim, tipo, eu sou defensora de salário. Então, é sempre bom, tipo, manter o respeito e entender que o contexto das pessoas podem ser diferentes, assim, porque não é falando que, se eu sou uma programadora de funcional, eu sou melhor que uma programadora de orientação a objetos, nada disso, fraga. É só de entender a caixa de ferramentas que você tem, tipo, e que você vai acumulando ao longo dos anos, e que com ela você consegue fazer algumas escolhas de design mais informadas, assim, porque você tem uma bagagem, né? E bagagem é importante. Então, e tem outro ponto também. Sempre quando eu falava que, tipo, que eu tava trabalhando com Java, todo mundo zoava, não era legal, sabe? E, tipo, eu tenho certeza que não é legal para uma pessoa que tá trabalhando com uma outra linguagem ter esse tipo de situação na comunidade. Então, eu acho que é nosso dever, como comunidade, manter um ambiente seguro para qualquer pessoa, independente da linguagem que ela tá trabalhando. E eu realmente acredito que funcional e orientação a objetos, enfim, são ferramentas para a gente atingir um fim, que é promover reutilização, evitar duplicação de código, enfim, tipo, o paradigma não é o fim, sabe? O fim é ter um bom código. Tá. Aí, aqui eu vou falar um pouquinho só sobre o Java 8 e qual que foi a importância dele. Não vou entrar em detalhes de Java e desenvolvimento de Java, porque não cabe aqui, mas eu trabalhei o tempo todo que eu estava com Java, foi em Java 8 e, enfim, por isso que eu coloquei. O Java 8, ele é muito importante para a comunidade Java, principalmente porque ele introduziu as expressões Lambda. E depois, depois, inclusive, tem várias, as outras versões de Java tem outras funcionalidades. Peraí, gente, deixa eu só falar um pouquinho aqui. Tá, eu acho que o gato vai parar um pouquinho. Tem outras versões do Java que ajudam o código a ficar ainda mais funcional, sabe? Então, tipo, eu coloquei aqui o limite de Java 8 por conta de eu estar trabalhando com Java 8 e eu tinha que aplicar com aquela versão. Tipo, não existia a possibilidade de migrar de versão. Mas o mais legal das expressões Lambda, enfim, é que a sintaxe fica muito parecida com a sintaxe funcional. Então, é muito mais fácil aplicar algum tipo de conceito funcional quando a sintaxe da linguagem facilita. Tá. E, além disso, as interfaces... Tô tentando traduzir. Interfaces funcionais, tá? Também se tornaram muito mais importantes no Java 8. E uma interface funcional é uma interface que tem apenas um método abstrato. E elas ajudam muito também, da mesma forma como as lambdas, a introduzir conceitos funcionais. Existem por volta de 43, até na época que eu pesquisei, né? Não sei se surgiram mais, enfim, se evoluiu versão de linguagem, não sei nada. Então, se tiver, a gente pesquisa. Mas, enfim, as principais, assim, que eu vi mais nos livros e exemplos que eu tentei estudar, foram essas 4, que tem a consumer, que ela apenas consome um objeto e não retorna nada. Tem a supplier, que ela vai fornecer um objeto e não recebe parâmetros. Tem as próprias functions, que elas recebem um objeto e retornam um outro objeto. E os predicates, que recebem um objeto e retornam um booleano. Então, tipo, só vendo assim meio que a definição das interfaces funcionais, já dá para ver como que elas facilitam adicionar algum tipo de comportamento funcional a um código orientado a objetos. Então tá, como que a gente consegue adicionar alguns conceitos funcionais à programação orientada a objetos? A gente consegue fazer esse paralelo pensando em alguns principais conceitos de funcional. A gente tem esses 3 principais conceitos. Se alguém aqui não tiver... Já vou fazer um jabá.
Socorro! Eu tô vendo os comentários. Mas, enfim. Pera que eu dispersei. Tá. Eu vou fazer um jabá de um projeto que eu tô fazendo com meus amigos. Tem um slide só para isso mais à frente, mas a gente tá fazendo um review do livro do Ulisses. Para quem não conhece, ele é um brasileiro que escreveu o Learn Functional Programming with Elixir, e a gente está fazendo um review em português de cada capítulo, assim, não tem muita periodicidade ainda, nem certeza que é tipo um capítulo por live, às vezes é mais, às vezes é menos, mas enfim. E aí a gente está tratando de realmente os conceitos mais básicos de funcional e da linguagem, enfim. Então, se vocês tiverem interesse, se alguém aqui ainda não trabalha com Elixir e ainda não tem familiaridade com essas coisas, é isso. Tá. Vou parar de ler os comentários, porque vocês estão me tirando concentração. Tá. Então, a gente tem as High Order Functions, que são as funções de primeira classe, que elas são funções que elas têm funções em seus argumentos, ou podem retornar funções, enfim. A gente tem imutabilidade também, né, que cada função ou valor vai ter um valor estável e imutável. E a gente tem as funções puras, que são funções livres de efeitos colaterais e que sempre retornam a mesma saída quando recebem a mesma entrada. E isso, tipo, toda palestra que a gente vê alguém colocando uma função afim lá, de AX mais B, e aí, dado o X, sempre vai retornar o mesmo resultado, enfim, tipo, na live a gente explica melhor. E tudo isso, né, todos os mecanismos para a gente atingir o objetivo final, que é ter uma melhor forma de decompor os problemas, ter reusabilidade no código, facilitar os testes, enfim. E não é muito diferente dos goals que a gente tem na programação orientada a objetos, são só formas diferentes de fazer. E longe de mim para falar qual que é a melhor, porque, né, tudo depende do contexto. Então, tá. Dá para pensar funcionalmente aplicando os conceitos SOLID. A gente consegue revisar alguns dos conceitos de programação orientada a objetos, e um dos mais fortes, assim, é o SOLID, que é um acrônimo criado pelo Michael Feathers, após ele observar alguns dos principais princípios, assim, da orientação a objetos e do design de código. Ele é autor de um livro muito massa, que chama Trabalhando Efetivamente com Código Legado. É um livro caro, eu estava tentando lembrar que tem versão em português, eu acho que tem, mas, assim, muito caro. E ele também tem um blog, que é esse linkzinho que eu coloquei aqui, a cor não ficou das melhores, mas esse artigo dele é super pequeno, eu já comentei nas lives lá, e ele é ótimo, porque ele fala de como que a gente consegue fazer esse paralelo de que um código funcional é um código mais honesto. Eu tenho um exemplo aqui na palestra um pouco mais à frente, que vai dar para ter um pouco mais de noção do que, assim, do que ele estava falando nesse artigo. Mas é um artigo que eu super recomendo. Eu vou mandar os slides depois também, enfim, muito massa. Então, eu vou passar bem rápido pelos princípios, mas só para dar uma noção mesmo. O primeiro, a gente tem um princípio da responsabilidade única, que cada classe ou método em seu programa deve ter apenas um único motivo para mudar. E as expressões lambdas, elas tornam isso muito mais fácil de implementar no nível de método, porque elas ajudam a implementar funções de primeira classe que, por sua vez, ajudam a decompor e encapsular melhor alguns tipos de comportamentos. A gente tem o segundo, que é o princípio de Open Closed, ou aberto-fechado, que as entidades de software devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. E é muito mais fácil entender como a programação funcional pode ajudar nesse ponto, porque se o objeto for imutável, ele não pode ser modificado depois de criado. Então, os objetos imutáveis, eles
já meio que implementam o princípio de open closed, no sentido que, como seu estado interno não vai poder ser modificado, é seguro adicionar outras funções, ou enfim, tipo, pensando nos módulos. A gente tem o princípio da substituição de Liskov, que ele tem essa definição bem matemática, mas ele só, assim, na orientação a objetos, ele visa reforçar a consistência de um modo que uma classe pai ou a classe filha dessa classe pai, elas possam ser usadas da mesma forma, eliminando qualquer possibilidade de erro. E na programação funcional, a gente tem uma perspectiva bem diferente desse tipo de princípio, né? Porque a gente não a herança de um comportamento não é um traço-chave. E se a gente pensar até na orientação a objetos, assim, pelo que eu venho vendo nos livros, e enfim, a herança nem tem sido tão, como fala, recomendada mais, tem sido muito mais utilizada a composição ao invés de herança. Então, já é uma coisa que, assim, não necessariamente a gente vai utilizar. Pegando um gancho nesse ponto, tem um livro que eu comecei a ler que chama Solid is Not Solid. E aí ele vai mostrar os problemas que a gente pode ter ao implementar Solid em orientação a objetos. E eu acho legal a gente trazer isso daqui, porque nada é escrito em pedra, sabe? Tipo, esses princípios, eles ajudam a nortear, tipo, uma melhor, um melhor design de código, e enfim. Mas não necessariamente você tem que implementar todos eles, ou não necessariamente eles vão caber em todos os contextos. Então, é bem uma parte da experiência é realmente conseguir ler a teoria e ver o que cabe ou não cabe. Daí a gente tem o princípio da segregação de interface, que a dependência de uma classe para outra deve depender da menor interface possível, e esse princípio, ele nos ajuda e nos incentiva, né, a minimizar a dependência de interfaces grandes que possuam múltiplas responsabilidades. E quando a gente muda para linguagens funcionais, a gente tem que elas incentivam a subtipagem estrutural. Então, elimina a necessidade de declarar interface. E o último, que é o princípio da inversão de dependência, que as abstrações não devem depender de detalhes, os detalhes devem depender de abstrações. Existem algumas formas, e principalmente nas referências que eu vou passar na frente, de simular ou de meio que implementar mesmo uma inversão de dependência utilizando funções de primeira classe, que, por sua vez, podem ser implementadas com expressões lambdas. Então, tipo, é tudo meio que conectado com as melhorias que a linguagem teve. Tá, ninguém falou nada comigo. Então, é muito do que eu já comentei ali atrás, que depois de a gente ver todos esses conceitos, a gente consegue ver que o propósito da programação orientada a objetos se relaciona com a programação funcional e que a gente consegue ter alguns paralelos, assim, algumas interconexões entre elas, e tem várias formas e várias... E o mais legal foi isso, sabe? Que eu encontrei muito recurso. Assim, apesar de ser em inglês e que não é acessível, mas eu encontrei bastante recurso para conseguir melhorar o código que eu estava escrevendo na época. E para conseguir compartilhar esse tipo de conhecimento dentro de um time que ninguém tinha trabalhado com funcional, sabe? Então, isso eu acho que foi a parte mais legal de tudo que eu aprendi durante essas pesquisas e esse tempo que eu passei trabalhando com Java. No fim, tudo que a gente está tentando fazer é buscar criar um código mais reutilizável, de fácil manutenção, performático, independente do paradigma ou da linguagem. Daí aqui eu trouxe algumas dicas de como que a gente pode implementar isso dentro de orientação a objetos. A primeira delas e que é mais comentado nos livros, assim, é usar recursão ao invés de loops, que a gente ajuda na legibilidade do código e, enfim, só tomar um pouquinho de cuidado, porque Java não é muito otimizado
para recursões muito complexas, então pode causar algum tipo de problema com a utilização da memória. Em Elixir a gente já tem bem mais, como fala, é bem mais otimizado, porque a gente tira muito proveito da BIM, enfim, e também tem Tail Call Optimization, mas é muito massa, assim, conseguir fazer um código mais recursivo e eliminar um pouco a necessidade de usar tanto loop. Usar dados imutáveis, que pode ajudar com problemas de concorrências e threads. Tipo, no meu time antigo, a gente usava muito threads, e aí acabava que se a gente alterasse em algum ponto do código algum dado, era muito difícil para traquear e entender onde que estava o erro. Então, a imutabilidade pode resolver alguns tipos desses problemas por, principalmente, você conseguir evitar ter muitos efeitos colaterais. E, por último, criar objetos imutáveis. Isso já é bem certo, assim, na comunidade de orientação a objetos. Então, tipo, é uma boa prática a gente criar objetos que não vão ser mudados depois, porque uma vez que você usa esse objeto em outro lugar, às vezes você não tem como assegurar que todas as pessoas que estão utilizando vão saber que esse objeto foi modificado. Você pode fazer isso de várias formas, enfim, tipo, pode fornecer getter só quando você realmente for necessário e não for necessário. Que já é, tipo, né, bem comum. Então tá, falando um pouquinho de tratamento de erros, quando eu comecei a trabalhar com Java, foi basicamente essa imagem, tipo, para todo lugar estourava no pointer e era sempre, tipo, sempre que eu tinha algum problema com isso, sempre que eu tive algum problema nos meus testes, enfim, era sempre no pointer e sempre era péssimo. E uma das soluções, assim, que em um dos livros que eu li, que eu vou mostrar ali na frente, foi utilizar mais e se aproveitar um pouco mais do tipo optional e das funcionalidades que ele pode agregar no código. Pensando no Java, ele tem um modelo que se trata muito de fingir que existe um tipo nulo, que é o subtipo de todos os outros tipos na linguagem. Por exemplo, supondo que você tenha uma variável do tipo string. Se essa string ela pode ser nula, você também poderia ler ela como se fosse do tipo string ou nula, porque ela realmente pode ser uma string ou ela pode ser nula. No entanto, tipo, quando a gente está trabalhando com Java, assim, eu nunca pensava nesses termos, sabe? E muitas das vezes eu esquecia de verificar se aquilo dali era nulo e aí causava um null pointer. O tipo optional, ele ajuda principalmente porque ele indica explicitamente que aquele valor pode não ter um valor dentro dele. Então, você vai sempre se lembrar de verificar se aquele valor realmente existe ou se tem algum nulo, enfim. E, além disso, você sempre pode utilizar o optional com filter, map, enfim, e utilizar, tipo, algumas, como é que fala? Uma sintaxe mais funcional com o filter ou map, ou enfim, e acabar tornando seu código mais legível e mais enxuto. Uma vez que você sabe que explicitamente aquele valor pode ser nulo, é muito difícil esquecer, né? Tipo, e é o que eu falei agora, que é muito difícil esquecer e realmente acabar explodindo num pointer exception na sua cara. Eu coloquei aqui embaixo, tipo, uma citação desse artigo que eu comentei no começo, Gente, toda vez que eu paro é porque eu tô vendo os comentários, porque como a internet aqui não tava muito boa, aí eu fico com medo de estar na tela da palestra e perder, tipo, e ficar aqui conversando só com meu gato gritando, tá? Mas, enfim, eu coloquei essa citação desse artigo que, de novo, eu recomendo muito para ler, e que eu achei muito interessante, assim, porque ele fala sobre como que o código funcional é mais honesto e como que a gente pode ver isso claramente nesse exemplo do tipo optional. Porque quando você utiliza ele, a gente está explicitamente, ou usando o termo que ele usa, honestamente falando que aquilo dali pode ser nulo, sabe? Então, isso simplifica o entendimento e
não gera surpresas. Então, você acaba realmente criando um código mais honesto e tendo mais facilidade de... Como fala? Gente, eu tô compartilhando ainda? Tô. Tá. Que é o código mais honesto e, enfim, tipo, eu achei isso muito legal, sabe? Que você não vai ter realmente surpresas assim no fim. Porque como tá ali explícito na sua cara, é a mesma coisa que a gente comenta muito sobre legibilidade, né? Tipo, se as coisas estão legíveis, está ali na cara da pessoa, se está bem escrito, é muito difícil ela se confundir e ter surpresas no final, utilizando um negócio que não era para ela usar. Então, eu achei isso sensacional, assim, ó. Maravilhoso. Mas, enfim, um ponto também que é super importante, a gente já está quase chegando no fim, tá, gente? Que não é sobre supervalorizar a complexidade, sabe? Não é, tipo, achar que só porque você está fazendo um código super complexo, que ele é o melhor código do mundo. Não, tipo, às vezes ele realmente pode ser por questões de performance, enfim, mas é importante a gente ter esse trade-off e entender se vale o esforço ou não. Às vezes um if, else, enfim, sem efeitos colaterais, ele pode fazer o mesmo trabalho, considerando, né, que a gente está usando Java, ou enfim, às vezes nem considerando que a gente está usando Java mesmo, não. Mas, enfim, às vezes uma coisa que fique mais legível pode ajudar mais em alguns momentos e outras vezes um código mais performático pode ajudar. Então, é legal prestar atenção nisso e sempre lembrar que a gente está escrevendo código para pessoas. Então, é muito de o quanto seu código vai ficar entendível para você daqui a um mês. Nesse slide, tipo, eu falo um pouco de algumas coisas que tem no livro no Adoption Elixir, que eles falam muito sobre como que você começa a implementar Elixir no time. E aí eu trouxe aqui, porque, assim, não adianta, tipo, por exemplo, no meu caso, eu era sozinha, tipo, eu estava num time que todo mundo trabalhava com orientação a objetos há anos, e, tipo, não adiantava nada eu fazer um monte de coisa, estripulia e tal, e as pessoas, e esse conhecimento ficar ali, sabe? Só comigo, e as pessoas não iriam reproduzir, não iriam crescer junto comigo. E eu acho isso muito importante. Quando a gente tá no time, as pessoas têm que crescer junto com você. Então, no capítulo 2, principalmente, ele fala muito sobre essa questão de team building e como que você vai construir e levar os conhecimentos para um time que não necessariamente usa a tecnologia. No caso, ele está falando de Elixir, mas isso eu acho que pode ser, sei lá, abranger qualquer tecnologia nova que você está tentando levar para o time. E aí ele fala desses 3 principais pontos, que tipo, que tem que ter um valor de negócio tangível para as pessoas conseguirem ver valor naquilo ali que você está fazendo e não ser só firula. Tem que ser central o suficiente para ter valor e grande bastante para importar. Tipo, mais uma vez, é essa questão de, tipo assim, de ser importante para o seu time, de eles realmente ver valor naquilo dali e não ser só uma coisa que, tipo, para ficar parecendo que é só questões de preferência, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que ter um argumento mais forte do que só preferência. Tipo, eu acho que tá mais bonito assim. Tipo, tá, e aí, sabe? E tem que ser o pequeno o suficiente para permitir falhas. Uma vez que você está começando a experimentar uma nova coisa, se aquilo dali falhar, seu argumento vai cair por terra, sabe? Porque a pessoa vai falar, tá vendo? Falei que não era para fazer isso daí, porque você tá fazendo essa merda? Tipo, né? É importante as pessoas acreditarem em você e você construir essa confiança também. Então, é muito disso que estava falando desse capítulo, recomendo a leitura. E um outro ponto, que é um processo contínuo de aprendizagem. Foi a internet dela que caiu ou foi a minha? Eu fiquei nessa mesma aí. Eu acho que foi a internet dela mesmo. Aguenta aí um minutinho para ela voltar aí. Eu vou falar com ela aqui no chat. A gata mordeu o fio.
Gatunete. Nossa, ela caiu. Né, a gente vai fazer qualquer dia desse um festival de stand-up aqui, só com a galera do grupo. Um evento com cearense, a galera é ligeiro nas piadas. Stand-up tech. Festival de setembro. Aguenta aí que ela volta daqui a pouco. E aí, vocês estão curtindo a Talk? Eu tô adorando, tô achando. Tô segurando 10 mil comentários que eu tenho aqui para fazer. Eu tô segurando o xixi mesmo. Porra. Muita informação. Na verdade, eu vou aproveitar agora e vou lá. Então, aproveita lá. Então, falar nisso, talvez aproveita e quem quiser ir do banheiro e, sei lá, buscar uma água, eu acho que eu vou aproveitar e vou no banheiro e buscar uma água. Enquanto a Juliana volta. Aparentemente a internet dela deu ruim mesmo. Bom, eu vou aproveitar isso para ir no banheiro e aí quando eu voltar eu vejo se eu consigo falar com ela. Vamos ter uma pausa aí de 2 minutos. Será que ela sabe que caiu também? Então, eu não sei, na verdade, eu tô falando com ela pelo Telegram, mas ela não tá me respondendo. Na verdade, as minhas mensagens não estão nem chegando para ela. Ah, então provavelmente ela caiu mesmo. Agora, se ela sabe ainda não. E aí, agora? Ô, Hermínio, liga esse microfone aí e faz o teu jabá, pô. Cara. Então, vou aproveitar aqui e vou falar. Ela mandando mensagem ali no chat, né? Ela tá falando exatamente que a gente acabou de lançar o primeiro episódio com o Pedro Castilho, né? Que é o Sítio da Comadre. E aí, o podcast é o Elix em Foco, formado por mim, a Cristine, o Matheus e o Adolfo, né? E a ideia é a gente
falar com as pessoas, principalmente que trabalham com Elixir agora, atualmente, e empresas brasileiras, né? A gente chamar para o podcast para a gente falar sobre esse momento de carreira, porque adotou Elixir, como é que usa Elixir na empresa e tudo mais. É bem esse foco. E aí a gente quer tentar também fazer, sei lá, tipo, 1/3 das pessoas que a gente levar para lá serem de público mulher, né? Para falar, né? Ter essa voz feminina também, enfim, minorias, diversidades e tudo mais. E temos esse formulário aqui, né? Para quem quiser indicar pessoas que vocês gostariam de estar querendo ouvir ele no podcast. É isso. Valeu. Muito bom. Eu ainda não tive tempo de ouvir esse podcast, mas estou doido para ouvir, cara. Estou bem interessado. Pô, cara, tô super afim de... Tava curtindo a talk da Juliana aqui. Eu super concordo com o que ela tá falando. Eu, inclusive, passei por esse processo de estar aprendendo programação funcional e tentar encaixar essas novas ideias, tentar entender como que isso funciona quando você traz para o Solid, né? O Solid é um conjunto de princípios que realmente ajuda muito você desenvolver soluções de forma elegante, de forma manutenível, né? Acho que o principal, na minha opinião... Opa, voltou? Voltou. Desculpa. O que você ia falar, João? Eu tava falando que da minha experiência de, enfim, aprendendo funcional, eu acabei passando por esse processo de encaixar o funcional com o Solid, né? E aí eu, tipo, tô revendo muito das minhas experiências na Totalk. Sim. Deixa eu te falar, Juliana, a gente estava vendo outro slide quando tu caiu. Ai, desculpa. Eu cheguei a cair total? Chegou, tu não tinha percebido, não? Não. Caiu durante uns 3 minutos, eu acho. Eita. Nossa, eu tô falando aqui um tempão. Tipo, em qual slide que parou? Nossa, pode voltar aí. Sério? Ah, você tá zoando. Não, foi no outro. Naquele que você estava falando sobre o processo contínuo de aprendizado, exatamente. Nossa, velho. Desculpa, gente, eu não tinha visto que tinha caído. Não, tudo bem. Eu estava tentando falar contigo pelo Telegram aqui, para te avisar. Ah, tá. Mas enfim, eu vou passar rapidinho, então, pelas coisas que eu falei. Eu falei disso, de levar o conhecimento para onde você for. Aqui estão algumas das minhas motivações pessoais por continuar com o Elixir, tipo, da comunidade, ser orientada à qualidade, os recursos, mesmo sendo em inglês a maioria, mas a gente está aí tentando fazer conteúdo em português para ajudar as pessoas que estão começando, o apoio de mentores e de amigos, tipo... Não que eu tenha chegado em lugar nenhum, mas, tipo, é legal falar que, tipo, que toda a evolução que eu tive de carreira, tipo, independente do momento, foi pelas pessoas que estavam comigo, pelas pessoas que estavam trabalhando comigo, pelas pessoas que me apoiaram, e, enfim, tipo, e que me apoiam hoje. Hoje eu tenho grupos de estudos com o Hermínio e a Cristine, que me ajuda demais. Tenho a live com as meninas, com a Raquel, a Elaine e a Miriam, que também são pessoas que estão comigo hoje, assim, me apoiando muito. E, enfim, é sempre, tipo, as pessoas que estão com você, sabe? Te ajudando. E muito legal ter a documentação tão fácil, assim, tão descrita e ter acesso a ela no terminal. Mas é isso, tipo, de manter independente de onde tá. E aí aqui eu tava falando um pouquinho das referências que eu usei para essa talk. Aqui está o Adoption Elixir que eu comentei ali atrás. Esse livro de orientação a objetos versus programação funcional foi o que eu usei naquela parte do Solid, enfim.
Eu sempre recomendo o livro da Sandy Metz, porque, né, Uncle Bob Who, porque ele é muito bom, principalmente para qualidade de aprender boas práticas, qualidade de código, enfim. E o livro do Elixir é o livro que a gente está fazendo review, e eu tenho... foi o primeiro livro que eu li sobre Elixir, enfim. Então, eu tenho um carinho muito especial por ele, assim. Tá. Deixa eu voltar. Aí eu coloquei aqui esse livro, porque ele é em português, e ele é bem mais acessível, porque é da Casa do Código, e para aprender orientação a objetos e Solid. Aqui está o projeto que eu faço com as minhas amigas, que a gente está fazendo um review do livro do Ulisses. A próxima live que a gente vai fazer vai ser do capítulo 5, que fala sobre High Order Functions. Tá. E aí aqui eu falei da questão da... Aqui eu já estava? Já tinha voltado? Não? Já tinha passado esse slide, gente? Não, você voltou naquela hora que eu falei contigo. Exatamente naquela hora que eu falei contigo. Então tá. Eu comentei aqui que a carreira nem sempre é linear e nem sempre a gente vai conseguir priorizar a tecnologia ou em detrimento de salário ou de oportunidade de crescimento. Então é muito bom saber avaliar o que você vai priorizar em cada momento e respeitar a escolha das outras pessoas, né? Tipo, não é legal, tipo, ficar zoando ou caçoando da mudança de emprego de alguém ou da linguagem que a pessoa está trabalhando. Tipo, é sempre importante, tipo, a gente manter um ambiente seguro e, sei lá, respeitar mesmo as escolhas da pessoa. Se ela considera que naquela empresa vai ser melhor para ela, tipo, deixa ela ir, sabe? Enfim. Aí, aqui, eu tava só comentando sobre, tipo, isso foi muito pessoal, então, tipo, o disclaimer desse slide é considerar a vivência e as condições financeiras, porque nem sempre a gente vai ter condições financeiras ou oportunidade mesmo de conseguir ter uma carreira intencional, sabe? Às vezes você tá, tipo, preso na empresa e o que a empresa te oferecer, e, enfim, tipo, a questão é, tipo, como que você vai conseguir sair, tipo, ou ter outro tipo de oportunidade, ou tentar se preparar para outros tipos de oportunidade, considerando, né, o mercado de tecnologia, que é super, enfim, que está super aquecido e acaba facilitando um pouco. O que me ajudou foi realmente criar um plano de carreira com metas realizáveis para eu conseguir celebrar e tentar visualizar os próximos movimentos possíveis. Tipo, em qual empresa eu vou atingir o meu objetivo? Tipo, qual empresa que vai me ajudar nisso? Ou qual tipo de conteúdo vai me ajudar a chegar nesse ponto? Tipo, realmente fazer um balanço, assim, da vida, ver o que você sabe, o que você não sabe, o que você precisa aprender, enfim. Se manter atualizado sobre a tecnologia, né? Nesse caso aqui, eu tô falando, tipo, você trabalhando com uma tecnologia e querendo trabalhar com outra. Então, é sempre legal, tipo, se atualizar sobre as coisas que estão acontecendo, acompanhar a comunidade, ver as coisas novas, como que as pessoas estão... o que as pessoas estão discutindo sobre a linguagem ou sobre a tecnologia, enfim. E um dos pontos mais importantes é ser independente de empresa, sabe? Tipo, sua carreira não tem, tipo, para mim, assim, a carreira não tem que estar ligada a uma empresa, sua carreira é sua. E aí você planeja ela, tipo, e a empresa vai te ajudar a alcançar aquilo dali, com você ajudando ela a alcançar um objetivo dela também, enfim. Então, tipo, se na empresa não tá te desenvolvendo nos pontos que você quer, tenta ser intencional, fazer um planejamento e ver uma forma de alcançar uma outra empresa que vai te ajudar nesse ponto aí. E buscar por mentoria, assim, é fácil falar aqui, mas, tipo, a parte boa da comunidade é que tem muita gente disposta a ser mentor ou mentora de outras pessoas, então, tipo, busca por ajuda, se precisar de ajuda para encontrar uma pessoa mentora de ele, que você pode me procurar, pode procurar as pessoas do Meetup, enfim, tipo, sempre tem alguém tentando ajudar, sabe? Então, é legal ter uma pessoa com um pouco mais de experiência, que ela vai conseguir ver coisas que você já passou e tentar te orientar nisso daí. E aí, por último, esse é o último slide, que é um slide que eu sempre coloco, que é sempre tentar ajudar outras pessoas. Tipo, é muito massa a gente estar aqui num evento com várias pessoas dispostas a
né, compartilhar, enfim. Mas é muito legal a gente reconhecer os privilégios de estar em tecnologia e usar esse tipo de privilégio para empoderar outras pessoas. Daí você pode fazer de várias formas, tanto incentivando pessoas diversas, curtindo, compartilhando conteúdo, palestra, enfim, dando visibilidade para as coisas que as pessoas estão fazendo, enfim, tipo, valorizando, prestando atenção nos tipos de conteúdo que você consome, e isso em qualquer lugar, é independente de ser na comunidade, tipo, é no seu time, ver se tem alguma pessoa precisando de sua ajuda, precisando de visibilidade, precisando de apoio, na empresa em geral, e enfim. Desculpa, gente, é isso. Obrigada por citar de novo minhas redes sociais. Não queria que tivesse caído, mas tudo bem. Ju, eu adorei a tua talk. Sério, eu adorei a tua talk. Teve esse problema da conexão, mas isso acontece, tá? Não fica... Não se preocupa com isso. Sim. Inclusive, rolou até uma conversa bem legal, assim, durante a pausa. Inclusive, rolou até um jabá do podcast do pessoal que criou agora, da Cris e do Hermínio. Mas, cara, eu gostei muito e na verdade, eu me identifiquei muito com isso, porque eu passei muito por esse processo, né? Tanto toda essa abordagem de você aprender funcional, de você vir de uma tecnologia... Porque, assim, eu não sei, mas eu chuto que há uma quantidade considerável de pessoas aqui vem de tecnologias populares, como Ruby, Java, Python, PHP, Node, eu, no caso, venho de Node, e você cair no mundo funcional, isso te apresenta alguns desafios, né? E eu acho que isso tem tudo a ver. Esse processo de aprendizado ele é muito comum na nossa comunidade, né? Então, por isso que eu acho que a Total está muito conectada com a realidade nossa, assim, sabe? Pessoas que estão vindo do mercado pop de tecnologia brasileira, né? Essas tecnologias pop, e a gente está caindo no mundo Alex, que apresenta esse monte de coisa funcional. Tipo, onde que eu iria aprender tanta coisa funcional assim? Tipo, raramente eu teria contato, aliás, dificilmente eu teria contato com linguagem tipo Haskell, Lisp ou Camel, sabe? Tipo, são coisas muito distantes para mim, até então, né? E eu tive contato com essas coisas funcionais agora. Enfim, por isso que eu acho que está muito conectada com a realidade do mercado BR. Galera, eu acho que agora é o momento da gente fazer as perguntas, né? A gente trocar ideia. Então, fiquem à vontade aí. Eu falo demais, vou mutar um pouquinho aqui para deixar vocês falarem. O Thiago está perguntando sobre a parte de inversão de dependência e de interfaces. Eu vou te passar, Thiago, uns exemplos que eu tenho que eu acho que vai ficar mais fácil do que falando aqui. Tipo, de implementações que eu fiz, como é que fala? Tipo, brincando assim com código. Aí eu te passo direitinho depois da palestra. Eu tenho uma pergunta um pouquinho de principiante, né, mas é válida. Sobre Solid também, sobre o princípio de Open Closed. Eu sempre tive essa dúvida, eu só não tive ainda a disposição de ir lá e entender mesmo, sabe? Mas assim, quando fala de Open Closed, ele fala, no princípio Solid, fala que está aberto para extensão e fechado para modificação. Só que, tipo, eu penso assim, no trabalho não pode mudar uma classe? Tipo, eu não vou lá adicionar funções ali naquela classe? Ou não pode, ou a ideia é evitar modificar em runtime, alguma coisa? Ou que princípio é esse? Me ajuda a entender, por favor. Eu acho que, tipo, tem várias formas de entender, assim, mas, e vários tipos de contexto que você pode aplicar. Mas eu acho que é mais no sentido de você, como fala?
não, você vai adicionar comportamento, sabe? E não alterar algum tipo de comportamento interno que, por exemplo, pensando em orientação a objeto, por exemplo, tem um método que você já está usando em vários lugares. Aí, se você começar a alterar muito o comportamento interno daquilo dali, pode ser que tenha vários efeitos colaterais no seu sistema que você não estava esperando, sabe? Aí eu acho que pensando em orientação a objetos, é muito disso, de você prevenir que sei lá, que aconteçam muitos efeitos colaterais na sua base de código. Entendo. Então, tipo, não é nada de runtime. Tipo, não muda o comportamento. A ideia é não mude o comportamento de coisas que são amplamente usadas ou qualquer coisa assim, né? Eu acho que, tipo, pelo menos nos livros que eu estava lendo, é bem mais desse sentido do design dos métodos, enfim, da classe, enfim. Não tanto necessariamente ali do runtime mesmo. Beleza. Obrigado. Gente, eu acho que eu não sei parar de compartilhar a tela. Porque eu ocultei a paradinha. Tem mais alguma pergunta, gente? Acho que eu vou considerar como não. Então tá tudo bem. Aparentemente. O Renan Luiz fez uma pergunta no chat. O que você julga fundamental estudar para quem está começando? Para quem tá começando em funcional, Renan? Em Elixir. Tá. Eu acho que aquele exemplo do livro do Ulisses ajuda muito. Tem alguns cursos também, tipo, não sei se você tem familiaridade com Elixir, mas em português tem um curso do Camarda na Udemy, que está em português, mas é o que a gente estava comentando, né? Tipo, a maior parte dos conteúdos são em inglês, assim. E aí, tipo, as coisas... Por exemplo, agora eu comecei a trabalhar de novo com Elixir, então eu me considero uma iniciante de novo. Porque eu fiquei muito tempo longe. Mas eu acho que isso tem me ajudado muito. Tipo, eu tô seguindo, assim, o livro do Ulisses, aí depois... e tem o Elixir School também, né? Mas... o livro e o Elixir School, inclusive, tem a tradução em português, então vale muito a pena. Obrigada, Hermínio. Mas eu tô seguindo, tipo, o livro do Ulisses, depois o Elixir in Action, porque aí ele já vai dar um pouquinho mais de familiaridade com alguns conceitos de OTP e enfim. Mas eu acho que para quem está começando é bem bacana dar uma olhada em uns conteúdos em português. Inclusive, eu já fiz uma tradução. Acho muito legal. Cara, bacana. Eu tenho um comentário ainda sobre a pergunta do Moroni. Moroni, eu acho que eu posso usar o conceito de plugs para exemplificar a questão de open closed. Que plot twist, hein? Oi? Que plot twist, hein? É que assim, tipo, quando você desenvolve uma onde a sua funcionalidade ela é quebrada em pequenas ações, isso, enfim, eu acho que eu posso mencionar a composição nisso, né? A composição basicamente você cria uma ação que junta outras ações, outras funções que juntas elas compõem uma ação nova. E o plug ele também é isso, né? Tipo, eu preciso de um plug que ele faz as ações desses outros 3 plugs aqui. Eu posso criar uma pipeline que chama esses 3 plugs e aí eu tenho
enfim, eu consigo manipular a funcionalidade do meu componente, mas eu não necessariamente preciso reescrever o código dele, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a arquitetura que você usa para oferecer essa flexibilidade, enfim, de você estar personalizando a funcionalidade sem precisar reescrever o código. Não sei se faz sentido. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que faz sentido sim. Fiz um péssimo trabalho explicando isso. Vejamos, deixa eu falar o que eu acho que eu entendi. Vamos ver, um checkzinho. Então, tipo, o que acontece? As nossas funções provavelmente estão sendo usadas para compor outros comportamentos, seja na orientação a objeto, seja na funcional. Isso é natural. Então, tipo, então a questão do closed é que eu não posso alterar o comportamento, porque eu posso estar alterando o comportamento do que está usando aquilo para compor, no caso. Então, tipo, se eu tenho a função A e eu tenho um módulo que usa esse A como parte de todo um comportamento, todo um objetivo, eu posso acabar mudando o comportamento desse módulo maior. Seria isso? Tipo, no caso do plug, é mais ou menos isso também, né? Porque ele faz uma mudança pequena e o efeito é em todo o resto. Eu estava pensando aqui, para ser bem sincero, durante o meu dia a dia escrevendo código em Elixir, eu nem chego a pensar muito nisso. Eu pensava muito nisso quando eu estava trabalhando com orientação a objetos, porque isso vira de fato uma responsabilidade grande, você manter isso, etc. Mas programação funcional, como a própria a Ju falou, né? As estruturas de dados elas são imutáveis e tudo que você está fazendo é sempre baseado em funções, então tipo, você está de fato passando todos os valores que você precisa para executar uma função pura, então você tem. Enfim, você raramente encontra um cenário onde realmente você precisa. Enfim, acho que o que eu estou tentando dizer é tipo. É mais fácil você respeitar esse conceito quando você não precisa fazer muito trabalho para que ele exista. No Elixir em si, né? Enfim, eu estou fazendo um péssimo trabalho explicando isso. Que isso? Talvez eu também não entenda isso muito bem. Eu acho que a forma que o Thiago falou aqui no comentário faz sentido. Porque ele falou que toda vez que você adiciona um comportamento, tipo, quando você tem um if else, toda vez que você adiciona um else, você está quebrando esse princípio, adicionando um comportamento. O exemplo do plug é muito bom porque, por exemplo, assim, eu quero construir meu web server aqui e simplesmente eu posso instalar o projeto do plug e posso estender ele, onde eu posso pegar e criar vários plugs, onde eu posso encadear o meu pipeline aqui e cada momento que a minha struct de com do plug passar por um novo plug que eu escrevi para estender aquele comportamento, eu vou fazer uma alteração naquela estrutura de dados, né? Isso também é a mesma coisa, por exemplo, APIs privadas e públicas, né? Eu posso mudar, cara, tudo na minha parte da API privada, desde que eu não quebre o contrato da minha API pública. Porque se eu quebrar o contrato da minha API pública, não só o meu sistema que consome ela vai quebrar, como, por exemplo, se eu estiver provendo um serviço como uma API para outras empresas, para outros serviços consumirem o meu serviço, eu vou quebrar para todo mundo. Então, alguém que conecta no meu serviço, ele simplesmente pode ir lá e consumir ele e estender aquele comportamento do lado do business dessa pessoa. É um outro exemplo também. Eu acho que no funcional faz muito mais sentido, é muito mais óbvio você ver isso
e fica muito mais claro ali esse conceito do que quando você vai trabalhar com orientação a objeto, até porque tem uma questão do compartilhamento de memória, então tudo, o próprio objeto ele altera a própria informação dele, e você não consegue garantir essa integridade do estado do objeto, né? Tipo, ele tá ali no espaço de memória onde ele está compartilhando aquilo e ele fica suscetível a mudanças constantemente. E aí você tem que fazer infinitas cláusulas de segurança e fazer com que isso, na orientação a objetos, seja algo de composição, como já falou, do que você sempre forçar, mudar o comportamento de algo que você já criou para adaptar à sua nova regra de negócio que você está querendo atender. Eu lembro que em desenvolvimento orientado a objetos, você usa muito o conceito de life cycle hooks, né? Para você interagir com esse dado que você está lidando, mas sem ter que tipo, alterar o código do componente em si, né? No caso da programação funcional, do Helix especificamente, como a lógica ela existe, ela fica nos dados, isso fica natural, né? É tipo, por exemplo, na ideia do plug, como o próprio Hermínio falou, tipo, toda a lógica da requisição, da resposta, etc. Tudo isso está dentro da struct de conexão, né? Então, enfim, você acaba conseguindo estender as suas funcionalidades usando uma estrutura como plug, enfim. É isso. Isso dá pano para manga para a gente discutir até amanhã. Dá, com certeza. Bom, mais alguma pergunta para a gente fechar a sessão de Q&A da Juliana? A hora é agora, pessoal. Ainda temos 20 pessoas assistindo. Cara, o evento de hoje foi muito bom. Muita gente. Gente, eu queria só pedir desculpas mesmo. Eu realmente não tinha visto que tinha caído e aí eu tava falando. Mas assim, péssimo. Não, acontece. Tudo Do bem. jogo. Acontece, cara. Nem se preocupe. Bom, acho que a gente pode considerar como não temos as perguntas. Juliana, eu queria te agradecer de verdade pela tua participação. Eu adorei a talk. Tenho certeza que o pessoal curtiu pra caramba. Tenho certeza que o pessoal ficou todo mundo balançando a cabeça assim, ó, fazendo, porra, talk massa. Mas é porque como as webcams estão desligadas, a gente não dá pra ver, né? Mas eu tenho um olho super biônico aqui, aí eu consigo ver todo mundo através das webcams e eu vejo que o pessoal tá lá, tipo, caramba, muito foda, muito foda, muito bom. E, cara, muito obrigado pela tua participação, por ter, né, dedicado teu tempo, organizado esse conteúdo e ficado até esses horários aqui com a gente. Muito feliz. Fique à vontade para voltar aqui e compartilhar conteúdo com a gente quando você tiver afim. Pode deixar. Pessoal, massa. E, pessoal, oficialmente, né, o evento se encerra agora. Eu vou, inclusive, daqui a pouco... Aliás, eu vou parar a gravação aqui.